muito conhecido, 1 Tessalonicenses 5,17. A gente sabe de cor, né? Esse aqui. Como diz o poeta Montes Clarence, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Obrigado, Rob. A lição sabemos de cor. Quem é que disse isso? Quem foi? Quem sabe? Beto Guedes. Beto Guedes. Vocês sabem que Beto Guedes é Montes Clarence, né? Isso. 1 Tessalonicenses 5,17. 3 palavrinhas só. Orai sem cessar. Como é que diz? Vamos todo mundo? Orai sem cessar. Aí ficou desencontrado, porque eu falei primeiro, fui afoito. Então vamos nós. Orai sem cessar. Ok. De acordo com o escritor do livro Todas as Orações da Bíblia, esse livro foi escrito em 1959. O autor, ele diz que, excluindo o livro de Salmos, há 650 claras orações registradas na Bíblia. 650 orações registradas, não é falando que alguém orou, não. Não é um versículo como esse que fala sobre oração. São orações registradas. Dessas 650 orações, segundo ele, 450 delas têm respostas claras registradas. Não é que as outras não tiveram. É que dessas 650, 450 tiveram respostas claras registradas também. Agora, se nós incluirmos o livro dos Salmos, que também são todos orações, são cânticos, mas todos os salmos, eles são também orações, então nós temos nas Escrituras um total de 800 orações registradas. É pouco? Não é pouco, né? Meus irmãos, a Bíblia, ela está saturada de orações. As muitas pessoas piedosas que nós vemos nas Escrituras, elas instintivamente, elas oravam a Deus buscando suprir suas necessidades diárias. De maneira instintiva, elas oravam a Deus buscando acalmar seus temores, buscando fazer justiça contra seus inimigos, providência de salvação contra o pecado. E isso acontece apenas pela graça de Deus Pai, através do nosso Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo. Nós não oramos sem o auxílio de Deus. Então, como crentes que nós somos o povo da Bíblia, então nós deveríamos viver vidas impregnadas de oração. Mas às vezes nós oramos baseados em condições, não é verdade? Quais são as condições? O tempo. Quantas vezes não tenho tempo para orar? Não orei porque não tive tempo. Disposição. Eu estou com preguiça. Circunstâncias. Então muitas vezes nós oramos baseados em condições, e isso é algo que o nosso Senhor Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, nunca fez. Jesus nunca orou baseado em condições. Nós frequentemente nos esquecemos de como que é precioso esse dom que Deus nos deu ao prometer que ouviria nossas orações. Imagine o que significa, o que é Deus ouvir nossas orações, aquele que tem as rédeas do mundo em suas mãos, da história, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra.
Ele prometeu ouvir nossas orações. Você precisa do favor de um deputado, de um governador, de um presidente? Quem são eles diante de Deus? Não é? A fé deveria nos levar ao trono da graça de Deus em oração. Oração não é uma atividade opcional na vida cristã. Ela é, juntamente com a própria Escritura, nosso elo com Deus. É através da Escritura e da oração que nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus. Deus nos fala através das páginas das Escrituras, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, e da mesma maneira Deus ordena que nós falemos a Ele através da oração. No Sermão do Monte, Jesus, ele parte do pressuposto que nós devemos orar. Ele presume que a oração deveria ser parte da vida do crente. Mateus 6, verso 5, ele diz: e quando orares, ele não diz se por acaso você for orar, quando você orar. Verso 7, ele diz: mas tu, quando orares. E de novo no verso 9, quando orares. Ele presume que a oração faz parte da nossa vida. O apóstolo Paulo nos diz que a oração é a vontade de Deus para nós. 1 Tessalonicenses, o versículo que nós lemos: orai sem cessar, verso 18, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. É a vontade de Deus que nós oremos. O escritor aos Hebreus, ele pede aos irmãos que orem por ele. Tiago, ele diz que a oração de um justo é preciosa aos olhos de Deus e tem muitos efeitos. E é muito mesmo. A gente não imagina o tanto. O crente, ele não pode viver sem oração mais do que ele pode viver sem comer, sem beber, sem respirar. Não pode. Muitas vezes, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele esteve acordado a noite inteira em oração. Às vezes ele acordava de madrugada, depois de um dia cansativo de trabalho, de lidar com pessoas, ele levantava-se alta madrugada e ia para um lugar solitário onde ele poderia orar. Então, se o próprio Senhor Jesus Cristo, ele achou que a oração era uma necessidade vital, muito mais nós deveríamos nos prostrar diante do Pai em oração. Jesus orava porque ele tinha tempo sobrando? Não. Jesus orava porque não tinha nada para fazer? Não. Jesus orava só quando ele não estava cansado? Não. Então Deus, irmãos, ele nos convida a ter comunhão com Ele para que possa nos abençoar através de respostas de oração. Oração é um dos assuntos mais vitais na nossa experiência nesse mundo. Nada existe, meus irmãos, preste atenção nisso, nada existe que seja capaz de revelar tão bem a nossa realidade espiritual do que a vida de oração. Não existe nada que sirva de parâmetro para mostrar a nossa realidade espiritual, individual, do que a vida de oração. E eu vou ousar dizer o seguinte: qualquer coisa que nós fizermos, e eu já disse isso aqui, é mais fácil do que orar. Qualquer coisa que um crente faça é mais fácil do que orar. Nós sabemos isso por experiência. Qualquer coisa para um crente é mais fácil do que orar. Então, uma pessoa, ela descobre a verdadeira condição da sua vida espiritual quando ela se examina sozinha diante de Deus. Característica mais marcante de todas as pessoas mais santificadas que o mundo conheceu, todas,
é que não só passavam muito tempo em oração, mas também tinham muito prazer em fazer isso. A gente sabe, tem pessoas que vão para um lugar, constroem um muro ao redor e ficam lá dentro dizendo que estão se dedicando a Deus. Mas tem prazer? Não é essa a vida que Deus chama. Não é isso que é orar sem cessar. Construir um complexo religioso, ficar preso lá dentro, orando. Não. A característica mais marcante de todas as pessoas santificadas que esse mundo já viu é que não somente dedicavam muito tempo à oração, mas tinham um imenso prazer. Se deleitavam em fazer isso. Então, quanto mais santificada for a pessoa, tanto mais ela passa tempo em conversa com Deus. As orações registradas na Bíblia, irmãos, elas foram deixadas como exemplo para nós, para que nós oremos também. Nós devemos orar até que não seja mais necessário que sejamos lembrados de orar. Até que nós não nos surpreendamos dizendo, olha, preciso orar, vou colocar o despertador para orar. Nós precisamos orar e ter a oração como algo tão comum da nossa vida, que não haja necessidade de sermos lembrados que devemos ou precisamos orar. Precisa ser prática normal da nossa experiência, olhar para o Senhor Todo-Poderoso e buscar sua presença em oração. Normal. É a vida do crente. Então Deus está completamente empenhado na obra da oração. Irmãos, Deus está envolvido na obra da oração. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade estão envolvidas na oração. Então, meus irmãos, nós não podemos encontrar conforto e direção se nós dedicamos apenas uma pequena parte de nós a essa dádiva tão maravilhosa de Deus. É por isso que muitos estão perturbados em seu coração. Muitos estão aflitos. E não só lá fora, mas muitos servos de Deus estão vivendo em grande aflição de alma, perturbação, porque não têm se dedicado à oração, e nós não podemos encontrar conforto se nós não nos dedicarmos à oração. Eu acredito, irmãos, que Deus está nos chamando à oração. Deus está nos chamando a empenhar todo o nosso ser, com todas as nossas forças, à oração. Deus está nos chamando. Se você colocar o seu coração sensível diante de Deus, você perceberá claramente que Deus está chamando a Igreja Batista da Ressurreição. Eu estou falando de nós porque somos nós, mas eu acredito que Deus está chamando muitos para a oração. Muitos. A nos dedicar, não só a orar, ter uma vida de oração. Deus está nos convidando a ter comunhão íntima com Ele, para que Ele possa nos abençoar em resposta às orações. Eu acredito que Deus quer abençoar tanto a nossa vida, tanto a nossa igreja, e Ele está esperando que nós nos dediquemos a Ele em oração. Deus abençoe a nossa vida, abençoe a nossa igreja, para que nós oremos mais individualmente e oremos mais juntos também. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que faça assim conosco